Ei, boss, tudo bem? Seja bem-vinda a essa aula. Como você já sabe, o meu nome é Fernanda Andretta e há 2 dias foi liberado a aula 1, o segredo 1 dessa semana da advocacia lucrativa, onde eu te contei alguns segredinhos para sair do zero diretamente para um escritório lucrativo. E a semana da advocacia lucrativa é justamente esse o objetivo, é te mostrar como você consegue ter lucro no seu escritório de advocacia desde o primeiro mês de atuação. Se você veio direto para essa segunda aula e não deu tempo de assistir a primeira aula, eu oriento fortemente que depois que você terminar essa aula, você volte lá, você assista a aula 1, porque lá vai ter muitas coisas que você não deve fazer ou que você precisa parar de fazer para começar a ter resultado, começar a ter lucro na sua advocacia. Lá naquela primeira aula, a gente também concordou uma coisa. A advocacia é o seu e o meu business. A advocacia é o seu negócio e você precisa tratá-la como tal. É por isso que hoje a gente está aqui para a aula 2 para falar sobre como conquistar a autoridade na advocacia. Bom, a aula 1 foi dedicada a falar um pouquinho sobre aquele jeito antigão, sabe? Que a gente escuta na faculdade, que a gente escuta até de alguns parentes ou conhecidos nossos, de que para advogar você talvez só precise de uma mesa, uma cadeira, um computador e um token. E lá na aula 1 eu te mostrei que não é bem assim, dentre outras coisas que existem lá nessa aula. Certo, Fer? Mas então, se uma cadeira, um computador, um token, uma mesa não são o suficiente, do que mais eu preciso? Bom, é para isso que essa aula existe. Que bom que você está aqui, porque nessa aula eu vou te entregar muitos diamantes, tá? Então pega caderno, papel e caneta aí, fecha a janela, fecha a porta, fecha 1000 abas que estão abertas no seu computador e presta atenção aqui, porque a partir de agora a distribuição de diamantes vai começar. O segredo dessa aula, de como conquistar autoridade na advocacia, vai ser desmembrado em pequenos segredinhos, certo? A primeira parte do segredo que eu tenho para te contar é a seguinte: você precisa de planejamento estratégico. Isso aqui foi o que virou o jogo da minha advocacia. Foi o que me fez passar daqui para cá em pouquíssimo tempo, em menos de 2 anos, certo? Planejamento estratégico. Agora, antes de nós falar exatamente sobre como fazer um planejamento estratégico, a gente precisa diferenciar essas duas coisas, certo? Porque planejamento é uma coisa, estratégia é outra. Então, a gente precisa primeiro diferenciar essas duas coisas. O planejamento é onde você quer chegar. E a estratégia é como chegar. Então, por exemplo, eu sei que eu quero ser reconhecida no meu município, no município onde eu atuo, pela minha área de atuação. Ok, isso é o seu planejamento. Você sabe que lá na frente você quer ser reconhecida. Agora, a estratégia é como você vai chegar lá. Porque tanto você pode chegar lá sendo reconhecida como uma boa profissional, quanto você pode chegar lá sendo reconhecida como uma péssima profissional. Então, perceba que não adianta você saber onde você quer chegar. Você precisa saber como chegar até lá. E aí que entra a questão da estratégia. E aí você pode talvez estar pensando assim: ah, Fer, mas isso é balela, isso aí não tem nada a ver. Bom, então a gente vai para aquela máxima de que para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar basta. E o que essa máxima significa? O que esse ditado popular significa? Que se você não sabe exatamente para onde você quer ir, vamos supor que você esteja aqui e você quer ir para cá.
Sim, eu sei que o caminho não é uma linha reta, que ele é cheio de curva, subida e descida, eu sei. Mas você tem um ponto de chegada. Você sabe para onde você quer ir. Agora, se você não sabe para onde você quer ir, um dia você vai estar aqui, aí no outro dia você vai estar aqui, aí no outro dia você vai estar aqui, aí no outro dia você vai estar aqui, aí depois você vai vir para cá, aí depois você vai vir para cá, aí depois você vai voltar aqui no início. Você não sabe para onde você quer ir. Então você fica rodando em círculos. Ou você fica fazendo muitas coisas dispersas, sem direcionamento, sem foco. E não ter direcionamento e não ter foco é o que vai fazer com que você demore muito mais para deslanchar na tua carreira. É o que vai fazer com que demore muito mais que você tenha lucro na sua advocacia. Porque quem faz muitas coisas não tem autoridade em nada no fim das contas. Vamos para um exemplo muito palpável aqui. Se você precisasse fazer uma cirurgia no seu joelho, você iria procurar um ortopedista ou um clínico geral? Você iria procurar um ortopedista. Porque ele é especialista nesse assunto. O clínico geral não é. Então você precisa ter planejamento, ter direcionamento, ter foco e agir com estratégia na sua advocacia. Porque senão, eu volto a dizer o que eu disse na aula 1. Aquele sucesso que você tanto quer, a lucratividade que você tanto quer, não vai chegar. Não vai acontecer. Ou ela pode até acontecer, mas vai ser num nível muito inferior do que você seria capaz de arrecadar tendo planejamento e tendo estratégia. Então aqui você precisa saber basicamente duas coisas. Aonde você está e aonde você quer chegar, aonde você quer ir, certo? Aqui é você hoje. E aqui é você no futuro. Não sei se vai dar para enxergar essa letra pequena, mas vamos lá. Aqui é você hoje e aqui é o você do futuro. E nesse momento pode parecer que existe um abismo entre o você de hoje e o você do futuro. Mas vamos esmiuçar isso um pouquinho. Você vai sair dessa aula sabendo minimamente aí pensar com estratégia na sua advocacia. Por isso que eu falei pegar papel e caneta. Então, se você ainda não foi, corre lá que você vai precisar anotar isso. O você de hoje precisa saber responder basicamente 3 perguntas, que são: qual a sua área de atuação hoje? Quem são os seus clientes? E quanto você ganha na advocacia hoje? Então, deixa eu anotar aqui. Qual a área de atuação? Quem são os clientes? E quanto ganha? Para você de hoje, precisa responder isso na sua realidade de hoje. E você também precisa responder isso para você do futuro. Por quê? Vamos supor que hoje você ainda seja generalista na advocacia. Tudo bem, ok. O começo geralmente é assim mesmo. Eu também comecei como generalista. Contei um pouquinho da minha história na aula 1. Eu também comecei como generalista. Eu comecei só refugando aquilo que eu tinha certeza absoluta que eu não queria. Então tudo bem, vamos lá. Você hoje é generalista, então você não tem uma área de atuação específica. Os seus clientes hoje, eles são de baixa renda. São clientes aí que ganham até 2 mil por mês, que não têm condição de pagar altos honorários, que precisam fazer muitas parcelas para pagar alguma ação. E você tira aí na sua advocacia um salário mínimo, R$ 1.500, se tira isso, né, de salário da sua advocacia. Essa é você de hoje. E a você do futuro, vamos supor que você queira ser especialista em direito de família. Óbvio que eu vou puxar o assado pro meu lado, né, gente? Óbvio, eu sou advogada familiarista, então eu sempre vou dar exemplo aqui de familiarista, tá? Que é o que é mais fácil pra mim. Então vamos lá. Você quer ser especialista em família, você quer que os seus clientes sejam empresários, donos de grandes empresas, que ganhem muito bem. E você quer tirar um prolabore mensal da sua advocacia de pelo menos R$ 10 mil.
Percebe que são duas realidades muito diferentes, muito distintas. E tem que ser mesmo, porque a você do futuro, ela tem que estar lá no topo da montanha, onde você se imagina hoje e pensa assim, nossa, quando eu chegar lá, eu sei que eu venci na vida. Onde é esse lá? É o que tem que estar aqui na você do futuro. Quando eu chegar lá, eu sei que eu sou bem-sucedida. É a você do futuro. Agora, percebe que são duas realidades muito distantes. Nem parece ser a vida da mesma pessoa. Nem parece ser a mesma advogada aqui. É aí que entra a questão da estratégia. Não é impossível. E pode acontecer muito mais rápido do que você imagina. Só que você precisa de estratégia. Você precisa de foco, de direcionamento. Então vamos lá. A você de hoje, que é generalista, que tem clientes de baixa renda, que tira 1.500, 2.000 por mês da sua advocacia, o que ela precisa fazer para chegar no patamar da você do futuro? Que é especialista em família, que tem clientes de alta renda, que tiram prolabore de pelo menos 10.000 por mês. E esse o que você precisa fazer é o que vai te levar aqui para cima. É o que vai fazer você subir daqui para cá, para o teu futuro que você tanto deseja. Então percebe que não adianta no início do ano você fazer lá o caderninho de metas e dizer, nossa, esse ano eu vou virar fitness. Esse ano a barriga tanquinho vem. Com que estratégia? Comendo pizza toda semana? Saindo para jantar toda sexta? Tomando sei lá quantos litros de chopp por dia? Não vai acontecer. Não vai acontecer. A tua barriga tanquinho não vai vir. A não ser que você faça uma lipoled. Aí pode ser que ela venha. Mas o objetivo não estava lá cirurgia. Teu planejamento não era fazer uma cirurgia. O mesmo acontece com a advocacia. Eu quero ser uma advogada reconhecida. Então beleza. Em quantos eventos você está indo? Você está se deixando ser vista pelas pessoas? Você está fazendo networking, tanto online quanto offline? Você vai nos eventos, você conversa com as pessoas? Ou você senta lá num canto e fica lá assim, torcendo para que ninguém te veja? Ai, Feira, eu sou introspectiva. Bom, eu também sou. Eu tô aqui gravando aula para vocês. Para mais de 100, 200 pessoas assistirem. Eu também sou introspectiva. Mas eu faço o que precisa ser feito. Então, quais são as estratégias que você vai adotar para chegar onde você quer chegar mais rápido? Porque sem estratégia, você até pode ter um planejamento. Eu sonho em comprar um terreno para construir a minha casa com o meu esposo. Ótimo! Quanto por mês você tem que guardar? Você quer esse terreno aonde? Que região da cidade? Quanto custa esse terreno? Mas eu vou financiar. Ok, mas quanto você precisa ter de entrada? Quanto você pode pagar de parcela por mês? A advocacia é a mesma coisa. Porque a advocacia é o seu business, a advocacia é o seu negócio. E um negócio precisa de planejamento e precisa de estratégia. A Coca-Cola não seria o que seria hoje sem estratégia. Starbucks é a mesma coisa. E a sua advocacia é a mesma coisa. E aí, tendo um planejamento estratégico muito bem definido, a gente vai para a segunda partezinha do diamante da aula. E eu quero que vocês percebam como tudo está interligado, que é questão de posicionamento. Vocês querem ver como tudo está interligado? Eu vou mostrar para você. Dá uma olhada. A gente falou de planejamento, de estratégia
E depois que a gente define isso, a gente já sabe o nosso público-alvo, porque a gente já sabe quem a gente está atendendo hoje e quem vão ser os nossos clientes no futuro. A gente já definiu isso quando a gente falou de planejamento e estratégia. E aí a gente pode falar de posicionamento. Por quê? Posicionamento é como a sua marca é vista no mercado, certo? A sua marca advocacia e a sua marca pessoa física. Por quê? Meu escritório chama Fernanda Andretta Advocacia e Consultoria. Ele é uma marca, ele é uma empresa. Só que quem que representa essa marca e essa empresa? A Fernanda Andretta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma marca PJ, eu tenho uma marca PF. E uma é interligada na outra. Então, o meu posicionamento como pessoa traz ou não relevância para o posicionamento da minha marca PJ. Tudo está interligado. Eu sinto te dizer, boss, mas essa história de, no domingo eu posso fazer qualquer coisa, você é a sua marca. Será que pode? É assim que funciona quando a gente resolve empreender. Você não deixa de ser advogada, você não deixa de ser empreendedora no domingo ou no sábado. Você não é empreendedora de segunda a sexta. Você não é advogada de segunda a sexta. Fer, então significa que eu tenho que estar sempre de terno de salto alto. Não. Agora, aquele chinelo que está mais fundo assim de um lado, aquela bermuda rasgada, aquela blusa manchada, talvez já não faça mais sentido. Ou façam. Depende do posicionamento que você quer ter. Agora percebam que tudo tá interligado. A gente fala de planejamento, a gente fala de estratégia e o posicionamento tá dentro do planejamento estratégico, porque a forma como você se posiciona pode te ajudar a chegar onde você quer chegar ou pode te afastar de onde você quer chegar. E a gente fala de público-alvo. E aí quando a gente fala de público-alvo, a gente tem duas questões. O público que atendemos hoje e o público que iremos atender no futuro. Porque você concorda comigo no exemplo que eu dei lá atrás, no exemplo que eu dei agora há pouco. Hoje, uma advogada generalista, atendendo pessoas de baixa renda, com salários de até R$2.000. E no futuro, uma advogada especialista em direito de família, atendendo grandes empresários, que ganham aí milhões por ano. Não são as mesmas pessoas. Então, por exemplo, a sua estratégia de prospecção tem que ser diferente para esses dois públicos. A sua estratégia de posicionamento tem que ser diferente para esses dois públicos. Então, vamos colocar aqui público A e público B. E existe uma maneira muito fácil, mas que ninguém faz, para descobrir qual é a estratégia ideal para o público A, qual é o posicionamento ideal para o público B, qual é a estratégia ideal para o público B e qual é o posicionamento ideal para o público B. Que é pensar como se você fosse o cliente. Se você... Aqui eu estou usando dois extremos, tá? Mas pensa no seu cliente de hoje. Você aí já tem as anotações, vai fazer isso depois da aula. Pensa no seu cliente de hoje. Dona Maria lá ganha pouco, né? Tudo mais. Se você fosse a Dona Maria, como você gostaria que fosse o advogado quando você fosse contratar um advogado? Como você gostaria que esse advogado tivesse vestido? Como você gostaria que esse advogado se manifestasse sobre questões políticas, religiosas, partidárias? Ou você não gostaria que ele se manifestasse porque para você não tem diferença? Como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria que fosse o escritório? A mesma coisa aqui é a questão do posicionamento para o público B, que é um público de alta renda. Como é que, se você é uma pessoa milionária e você está indo contratar uma advogada familiarista para cuidar do seu planejamento sucessório, como você gostaria de encontrar essa advogada? Você gostaria de chegar num escritório que ele fosse como? Todas as respostas que você precisa
estão no seu cliente. Você não precisa ficar inventando nada. Você tem que analisar o teu cliente. Você tem que analisar o teu cliente e pensar, o que esse ser humano quer de mim? Qual que é o básico que ele espera de mim? Como eu posso superar as expectativas dele? E eu não estou falando aqui de ganhar ou não a causa. Estou falando de atendimento. Estou falando de posicionamento de mercado. E posicionamento de mercado também é a forma... Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil, tá? É a forma como os outros veem a nossa marca. Aqui é nossa, tá, gente? E são coisas que fazem parte da nossa marca. E você precisa pensar nisso, lembre-se sempre como um business, como uma empresa. Então aqui tem questão de cores, de texturas, de palavras, arquétipo, de sons. Tudo isso faz parte do que no marketing a gente chama de branding. Branding é a linguagem da marca. Então a sua advocacia precisa ter isso aqui. Precisa ter uma linguagem própria. Porque lembra do que a gente falou lá na aula 1? Enquanto você ficar tentando copiar outras advogadas, a sua advocacia não vai sair do chão. Então você precisa desenvolver um posicionamento de marca como marca. E o seu posicionamento, ele vai ir crescendo e evoluindo conforme a sua carreira for crescendo e evoluindo. Conforme o seu público-alvo for crescendo e evoluindo. Porque você concorda comigo que se hoje eu atendo a Dona Maria de baixa renda, eu não posso me posicionar diretamente pro fulaninho aqui que ganha muito. Eu não tô no fulaninho ainda. Eu preciso ganhar dinheiro com a Dona Maria, então eu preciso me posicionar com a Dona Maria. E lembrem-se, clientes diferentes, eles contratam advogados diferentes. Só que se eu tô atendendo a Dona Maria e ela chega no meu escritório e eu tô de terninho, escarpã, com um escritório luxuoso, a Dona Maria sai correndo, ela não vai me contratar. Ela vai achar com a sua cara. Agora, se eu estiver atendendo o cliente B e eu tiver de calça jeans e sapatilha, ele não vai me dar a mínima, nem vai olhar na minha cara. Então, o posicionamento de marca de vocês, ele precisa ir evoluindo conforme a carreira de vocês for evoluindo. Para cada passinho que você der na sua carreira, você precisa ver o que ainda faz sentido continuar contigo, o que precisa evoluir, o que precisa ser deixado para trás. E, gente, isso não é perder cliente, tá? Ai, porque eu vou mudar o meu posicionamento para uma pessoa de renda maior, então a Dona Maria não vai mais me contratar. Provavelmente a Dona Maria não vai mais se contratar. Mas você quer ficar recebendo honorários em parcelinha de R$100 para sempre? Se você quiser, tudo bem. Veja o que faz sentido para a sua advocacia. E eu volto a falar, não existe receita de bolo. Existe o que faz sentido para você, para a sua advocacia. Agora, planejamento está ligado à estratégia, que está ligado ao público-alvo, que está ligado ao posicionamento. Posicionamento, PF e PJ. E aqui eu falo PJ, mesmo que você não tenha CNPJ ainda, tá? É você como uma empresa. É você como uma empresa aqui. E aqui é você como pessoa mesmo, né? Então você tem que analisar tudo isso para realmente começar a ser vista como autoridade, para realmente começar a conquistar a autoridade dentro da advocacia. Não é um caminho tão simples, não é um caminho tão fácil,
mas é sim um caminho necessário. Inclusive, gente, eu tô recebendo muitas perguntas mesmo, sobre se eu tenho um método para ajudar a fazer isso aqui, se eu tenho um curso, se eu tenho mentoria e tudo mais. E eu preciso dizer que sim, que eu consigo te ajudar com tudo isso, mas eu vou contar mais detalhes para você na aula 3, que vai ser liberada amanhã, que é onde eu vou te contar sobre os segredos para você ter um escritório de advocacia verdadeiramente lucrativo. A aula vai ser liberada amanhã, então eu te espero na próxima aula. Meu nome é Patrícia, eu sou da cidade de Canoas, meu escritório é em Sapucaia do Sul atualmente. Antes do curso da Fernanda, eu estava estudando para a prova da ordem, estava trabalhando com parceiros, né, porque eu não tinha a carteira da OAB, e então eu já tinha sido aprovada, né, na segunda fase, mas eu ainda não tinha o meu escritório, estava pensando se eu ia abrir escritório, se eu ia trabalhar home office, ou ainda se eu ia trabalhar de carteira assinada, né. Depois então começou o curso da Fernanda, né? Eu tive muita vontade de fazer, eu fiquei com bastante curiosidade sobre os tópicos que ela falou que ia abordar no curso, vi o perfil dela, achei muito bom e disse, vou ir, vamos ver o que vai dar, né? Então, o que aconteceu? Depois que eu me inscrevi no curso da Fernanda, eu logo já já coloquei aquela ideia fixa de abrir um escritório e de trabalhar sozinha, né? Com a ajuda da Fernanda, eu posso dizer assim que eu atingi 90% do objetivo, né? Que o objetivo é você pagar as contas do escritório, você ter clientes, pagar as contas do escritório e ainda ter seu lucro. Hoje eu já tenho isso, entende? Claro, talvez não, porque eu tô com 3 meses de advocacia apenas, né? Mas hoje eu posso dizer que valeu muito a pena abrir as portas do meu escritório e com a mentoria da Fernanda, que foi essencial para o meu modo de agir na advocacia, digamos assim, o meu modo de precificar os honorários, a minha metodologia nos trabalhos, as estratégias de atendimento. Então, nossa, eu só tenho a agradecer, porque com certeza com o curso, com a mentoria da Fernanda, fez total diferença hoje na minha vida profissional. Antes de abrir o escritório, eu já estava fazendo o curso, né? Eu acho que fazia 1 mês ali de curso, mais ou menos. Em fevereiro eu abri o meu escritório e tá fluindo, sabe? E com a ajuda da Fernanda mesmo, diferencial, assim. O que me chamou a atenção no perfil da Fernanda é que ela, antes de ser advogada, ela trabalhou na empresa do pai dela e isso trouxe para ela um espírito de empreendedorismo, um outro lado, né, da gestão de uma empresa para a advocacia, ela trouxe isso, né? E depois com a experiência dela como advogada, e isso foi o que me chamou a atenção no perfil dela. E vi prontamente que é uma pessoa muito organizada, muito estratégica no que faz, pontual, né? O que ela promete, ela realmente faz e ela cumpre, e isso me deixou bastante satisfeita no curso dela, porque eu tenho outros cursos em andamento e às vezes nem sempre é o que se diz, e a Fernanda, 100% do curso dela é realmente o que ela entrega. A Patrícia, antes do curso Boss, que a gente chama carinhosamente de Boss, a Patrícia antes era uma recém-habilitada na OAB, com muitas inseguranças, muito medo de precificar honorários, perdida nesse sentido de fixar honorários sem saber realmente de que forma pontual se faz isso. A Patrícia era insegura, no seu geral, acredito. Todo mundo sempre acreditou em mim, eu mesma acredito em mim, mas eu vendo as minhas colegas hoje, a Fernanda, né, é como se tivesse um espelho na frente dizendo, olha,
olha como tu tá agora, tu tá segura de si, tu sabe precificar, tu sabe atender teu cliente com firmeza, né? Sem deixar se levar, às vezes, pelo cliente, ser muito concreta, né, nas suas informações e tal. Então, eu sou hoje uma profissional bem mais segura, bem mais direta no que eu quero para a minha advocacia, na escolha dos meus clientes, quem eu acho que tem que ser meu cliente e quem eu acho que não tem que ser. A Fernanda, ela traz muito isso para nós, esse filtro, né, de que a gente tem que trabalhar realmente com aquilo que acredita, com aquele perfil de cliente que a gente acredita que vai ser um bom cliente, que vai ajudar na demanda junto com o seu advogado e não estar contra o advogado na demanda. Então, tudo isso em conjunto, com certeza, me fez uma melhor profissional hoje.